Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Terça-feira da Semana Santa. Estamos avançando, nos aproximando cada vez mais do Tríduo Pascal, que começa na Quinta-feira Santa. Quinta, sexta e sábado é uma única celebração. A celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O momento mais alto da nossa liturgia. Para nos prepararmos bem, vamos meditar o Evangelho que a igreja nos propõe nessa terça-feira santa. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e do versículo 36 a 38. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dito isso, Jesus ficou perturbado em espírito e declarou abertamente: em verdade, vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado no peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera, pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. Era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas estou convosco, vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: por onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tomou a palavra: Senhor, por que não te posso seguir agora? Daria a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, mais uma vez, ontem meditávamos 2 personagens, Maria Madalena e Judas Iscariotes. Hoje, mais uma vez, vamos meditar 2 personagens. Mais uma vez, Judas Iscariotes, mas agora Pedro. Pedro, primeiro Papa. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, Petrus apóstolum, principi apostolorum, primeiro Papa da Igreja. E Judas Iscariotes, aquele que haveria de trair a Jesus e que de fato, infelizmente, traiu a Jesus. O Evangelho é o Evangelho da Santa Ceia. Quando Jesus institui o Santíssimo Sacramento do altar e ordena os seus apóstolos dizendo: fazei isto em memória de mim. Queridos, naquele momento, ao dizer fazei isto em memória de mim, ao ordenar os seus apóstolos, naquele momento Judas ainda estava entre os apóstolos. Judas também foi ordenado sacerdote naquele momento. Você sabe que na Quinta-feira Santa a gente celebra a instituição da Eucaristia,
mas também a gente celebra a instituição do sacerdócio ministerial, o padre, o presbítero. Naquela quinta-feira santa, quando Jesus tomou a espécie do pão, ergueu e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois ele tomou o cálice, Mateus 26, 26, ergueu e disse: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Ao dizer isto é o meu corpo, esse é o cálice do meu sangue, ali Jesus instituiu a Eucaristia. Jesus é o verbo de Deus. Assim como no Gênesis Deus criou tudo pelo verbo, pela palavra, ali também pela palavra Jesus cria, institui o Santíssimo Sacramento do altar. A partir daquele momento, aquele pão não era mais pão, aquele vinho não era mais vinho. Os acidentes permanecem, mas a substância se transforma. É o ministério da transubstanciação. Parece pão, parece vinho, tem gosto de pão, gosto de vinho, cheiro de pão, cheiro de vinho, paladar de pão, paladar de vinho, tato de pão, tato de vinho, mas não é pão, não é vinho. É Jesus presente na Eucaristia. Como ele mesmo vai dizer em João 6,48, isto é o meu corpo. Eu sou o pão da vida, João 6,48, eu sou o pão da vida. Ao dizer isso, então, ele institui a Eucaristia, mas ele diz uma outra frase, fazei isto em memória de mim. Ele dá uma ordem, sacramento da ordem. Fazei isto em memória de mim. Ele ordena os apóstolos para que eles celebrem a Santa Missa, a partir daquele momento. Entre eles estava Judas. E eles comungam e Judas também comunga. Jesus é Deus, ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele sabia da traição de Judas. Ele já sabia que Judas já o havia entregado por 30 moedas. Inclusive, Judas já até havia recebido dinheiro. Por que então Jesus convida Judas para a Santa Ceia? Por que Jesus lava os pés de Judas? Por que Jesus institui a Eucaristia na presença de Judas? Por que Jesus ordena Judas como sacerdote? E por que Jesus dá a comunhão a Judas? Sabendo de tudo que Judas havia feito, que Judas estava em estado de pecado. Por quê? Queridos, Jesus investiu em Judas até o último momento. Aquilo que o próprio evangelista João vai dizer, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Ele amou Judas até o último segundo, até o último momento, esperando a conversão de Judas, olhando nos olhos de Judas, conectando-se ao coração de Judas, chamando Judas para sair das trevas do pecado. O problema é que Judas estava apegado demais às coisas que passam. Lembra como a gente comentou ontem, meditamos ontem? Judas se importava demais com o dinheiro e com o poder. E ele esperava um Messias que lhe desse dinheiro e poder. Eu percebi que Jesus não era esse Messias. Ele vende Jesus por 30 moedas. Os cuidados deste mundo, o dinheiro, o amor à riqueza e ao prazer desse mundo tem lançado trevas no coração de Judas. Como alguém que vai se afogando e alguém lhe estende a mão para lhe salvar, Jesus aqui nesse evangelho estende a mão para salvar Judas. Mas Judas não segura nas mãos de Jesus. Versículo 30, tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. E era noite. Era noite na alma de Judas. Porque ali havia se apagado a luz, que é Jesus. Queridos, cada vez que nós, por amor ao dinheiro, por amor aos prazeres, por amor às coisas que passam, vamos nos afastando de Jesus, as trevas vão tomando o nosso coração. E Satanás vai tomando a vida do homem. Cada vez que a gente não põe Jesus no primeiro lugar, Satanás rouba o primeiro lugar. Jesus bate a porta. Eis que estou à porta e bato, ele vai dizer no Apocalipse. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Satanás não bate a porta. Satanás espera uma fresta e ele entra, ele rouba o lugar. Olha o que vai dizer o Evangelho. Versículo 27. Logo que engoliu, Satanás entrou nele. O Evangelho atesta que Judas foi tomado pelo poder de Satanás. Por quê? Porque ele tirou Jesus do centro. Queridos, se Jesus não for o centro da sua vida, da sua história, não tenha dúvida, Satanás vai tomar o lugar de Jesus. Satanás pode se disfarçar de mil maneiras. Satanás pode se disfarçar de mil ídolos, de dinheiro, de prazer, de satisfação do corpo, de divertimentos, de lazeres, de diversas coisas Satanás se disfarça. Mas no final das contas, se Jesus não está no centro, no altar da sua vida, se você tirou Jesus do altar da sua vida,
o altar não vai ficar vago. Satanás vai entrar nesse altar e vai ser trevas na sua alma. Versículo 30. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Apressou-se em sair. Judas se apressa em sair da presença de Jesus e à noite. Esse é o drama das almas que vão ao inferno. As almas que vão ao inferno, ao serem julgadas, elas veem a Deus. Porque nas almas delas é escuridão, é treva. Sabe quando você está num quarto escuro, alguém acende a luz e você sente aquele clarão e tampa os olhos? Protege os seus olhos da luz? Exatamente. Por isso que as almas vão ao inferno. Ao ver a luz de Jesus, elas fecham os olhos, tapam os olhos da luz e correm para as trevas. Se apressam em sair da presença de Jesus e mergulham no inferno. Exatamente o que Judas fez. Em contrapartida, o outro personagem de hoje é São Pedro. São Pedro tinha uma disposição no seu coração, servir a Deus e dar a vida por Jesus. E é o que ele diz aqui a Jesus. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde. Pedro então tornou a perguntar: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Quando Pedro diz a Jesus: darei a minha vida por ti, Pedro está sendo sincero, Pedro está sendo honesto. Pedro realmente tinha esse desejo de dar a vida por Jesus, mas Pedro era fraco. Pedro estava fraco. Sabe por que Pedro estava fraco? O motivo da fraqueza de Pedro a gente vai ver no Getsemane. Quando Jesus diz: vigiai e orai, Pedro adormece. Jesus diz: vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus fala o espírito está pronto, o que Jesus quer dizer? A sinceridade do coração. Pedro amava Jesus. Pedro realmente queria seguir a Jesus. Pedro realmente queria dedicar a vida dele a Jesus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, como diz Deuteronômio. Assim como você. Certamente você quer servir e adorar a Jesus com sinceridade do coração. Mas olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Respondeu-lhe Jesus, versículo 38, darás a vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Jesus anuncia a traição de Pedro, mas Jesus não anuncia a traição de Judas. Interessante, não é? Jesus fala abertamente que, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus não fala para Judas: vai embora porque você já me vendeu por 30 moedas. Sabe por que Jesus anuncia a traição de Pedro, mas não anuncia a traição de Judas? Porque Pedro era sincero de coração. Jesus já havia ganhado o coração de Pedro. Só que Pedro não estava fraco, porque Pedro não tinha vida de oração. Lá no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, Pedro está dormindo. Não consegue rezar. No Getsemane, quando Jesus está suando sangue, Pedro está dormindo. Não consegue rezar. Faltava para Pedro vida de oração e por isso Pedro nega Jesus. Então, amado, existem 2 possibilidades de negar, de trair Jesus. Aquele que realmente busca as coisas do mundo e põe Satanás no lugar de Jesus, mesmo inconscientemente, como eu te disse, não precisa você convidar Satanás. Se você deixar um espaço, ele já vai entrar e vai sentar no altar. Então eu preciso fechar as portas do coração para as coisas que passam e abrir as portas do coração para as coisas que não passam, para Jesus. Existe esse tipo de pessoa que só busca dinheiro, prazer, divertimentos, satisfações, só as coisas que dão alegria passageira desse mundo. E se esquece que esse mundo passa com as alegrias desse mundo. Pensa você numa linda flor, uma linda rosa. Só aquela rosa, a coisa mais linda, rosa. 3 dias depois ela murchou, secou, as pétalas caíram, não sobrou nada. É a alegria desse mundo. Existem pessoas que só buscam esse tipo de alegria. E por isso, porque colocam aí o seu coração onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Porque coloca aí o seu tesouro, o seu coração, tiram Jesus do centro. E Satanás entra e senta no altar. E a noite no coração. É trevas no coração. E a pessoa cada vez mais se afasta da presença de Jesus, exatamente como Judas fez. E existe outro tipo de pessoa que vai à igreja, que reza o texto, que lê a Bíblia, que recebe os sacramentos, mas tudo no mais ou menos. Tudo no mais ou menos. Ele vai à missa e tudo mais para cumprir um preceito. Ele lê a Bíblia de vez em quando. Não tem frequência. Não tem método, uma prática de estudo bíblico.
Ele lê de vez em quando ele pega a Bíblia como uma cartomante, Deus me perdoe a comparação, e abre a Bíblia de improviso e vê, a palavra que saiu para mim hoje é essa, mas nunca leu uma Bíblia, nunca leu um capítulo inteiro da Bíblia, não conhece a história da salvação. Pessoas que buscam a Deus, muitas vezes pelas coisas que Deus pode dar, mas não pelo que Deus é. Falta o quê? Intimidade, vida de oração. Como Pedro, que estava sempre com Jesus, mas que ainda não conhecia quem Jesus era de fato. E é por isso que Pedro, por medo, negou Jesus 3 vezes. Jesus é negado por Pedro por medo. Graças a Deus, Pedro se arrepende, tem uma contrição perfeita, se converte. Jesus o cura depois da ressurreição, naquela praia, quando Jesus olha com os olhos de Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas, por 3 vezes. Senhor, sabes tudo, sabes que eu te amo. Então vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ali Jesus disse: você vai morrer mártir por mim, Pedro. Quando era jovem, você sentia, ia onde você quiser. Quando você for velho, outros te cingirão e te levarão onde você não quer ir. Jesus anuncia então o martírio de Pedro. Aqui Pedro diz: Senhor, eu serei mártir por ti. Jesus fala: não, você vai me negar 3 vezes. Agora, depois já de ressuscitado, naquela praia, Jesus diz, é Jesus que disse para Pedro: você sim, Pedro, agora sim, você vai ser mártir por mim. Queridos, a vida de oração é fundamental. Sem vida de oração, sem intimidade com Jesus, nós acabamos negando Jesus. Então, olhando para esses 2 personagens, São Pedro e Judas, a gente vê em Judas que a gente não pode ter amor às coisas que passam. Temos que usar as coisas que passam para alcançar as que não passam, mas sem nos apegar às coisas que passam, colocando sempre Jesus no trono do nosso coração. E olhando para São Pedro, a gente vê por que Pedro negou Jesus? Por medo. Por que Pedro teve medo? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Faltava vida de oração a Pedro. Vigiai e orai. A ordem de Deus é clara: vigiai e orai para não cair em tentação. Que lado você estará? Que não seja nem o lado de Pedro, nem o lado de Judas, porque os 2, de certa forma, os 2 traíram a Jesus. Mas que seja o lado de Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, que durante toda a vida pública de Jesus esteve sempre oculta em oração, com o coração conectado ao coração de Jesus. E assim pôde estar de pé aos pés da cruz. Seja homem de oração, seja mulher de oração. Pela oração, você vai suportar a cruz até chegar à ressurreição. É pela oração que você vai ter força para subir até o alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.